Oi, turma! Estamos aqui novamente com a unidade 2, Base Nacional para a Educação Infantil, Avanços e Limites. Vamos, nessa unidade, discutir com mais profundidade esse documento que eu tanto tenho falado para vocês desde a aula de abertura. Esse é o nosso tópico da aula de hoje. O que é, afinal, a Base Nacional Curricular Comum? É um documento normativo, é um documento oficial que está registrado dentro do Ministério da Educação. Nesse documento se define como diretriz oficial as aprendizagens essenciais que todos os educandos e educandas devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por campos de experiência, ou áreas de conhecimento. Referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos nas escolas. A base reforça uma concepção de criança como protagonista em todos os contextos de que faz parte. Ela não apenas interage, mas ela cria e modifica a cultura e a sociedade. O objetivo desse documento é que, a partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, ele oferece referências para a construção de um currículo, baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. Vocês vão verificar isto por meio de gráficos e por meio de atividades que serão desenvolvidas ao longo dessa disciplina. Como é que está organizada a BNCC? As diversas áreas de conhecimento e as diferentes linguagens, que esse era o termo utilizado no referencial curricular, hoje são chamados de campos de experiência. Parte-se do pressuposto de que a criança aprende por meio das experiências vividas no contexto escolar. A Base Nacional Curricular, ela tem como referência outras legislações. Nós temos aí a Constituição Federal, que destaca no seu artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Na Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 26, é destacado os currículos do ensino fundamental e médio que devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, da ciência. Assim também nós temos as diretrizes curriculares nacionais, nós temos o Plano Nacional de Educação, que destaca nas metas 2, 3 e 7 a importância da organização de uma base nacional curricular comum. A Base Nacional, ela passou por diferentes procedimentos, diferentes discussões e espaços, até chegar na sua versão homologada. A versão homologada se distanciou das discussões que guardavam suas versões iniciais. Por princípio, deveria ser um documento de derivação das diretrizes curriculares nacionais. Esse referencial ele impacta diretamente na formação inicial e continuada dos professores, os livros didáticos, os currículos e projetos pedagógicos. A Base Nacional Curricular Comum, ela avança em relação ao reconhecimento da educação infantil como uma etapa essencial e estabelece os direitos de aprendizagem para crianças de 0 a 5 anos. Reforça a visão da criança como um protagonista em todos os contextos que faz parte. Ela não apenas interage, cria, modifica a cultura e a sociedade. E a importância do papel do professor na base. O professor tem um papel fundamental, imprescindível na construção desse trabalho pedagógico, na condução, no planejamento, na mediação da construção por parte da criança dos elementos culturais, do conhecimento científico. Aqui apresento para vocês como é que se estrutura o organograma da Base Nacional Curricular Comum da Educação Básica. A educação básica, como vocês já sabem, está organizada em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí nós temos as competências gerais. Na educação infantil, vamos nos deter especificamente a parte do organograma que está na cor verde,
está destacado os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências e as idades que nós temos. Na creche, né, nós temos de 0 a 1 ano e 6 meses, que são as crianças bem pequenas. Nós temos as crianças pequenas de 1 ano a 7 meses e de 3 a 11 meses. E nós temos, na etapa da educação infantil, crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Nessa parte da Base Nacional Curricular, nós temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que nós iremos verificar com calma. Nesse fluxograma, nós temos aqui a organização dos direitos de aprendizagem na educação infantil. Quais são os direitos de aprendizagem? Eles são 6. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Nós vamos verificar cada um deles com calma. E mais abaixo estão os campos de experiências, que está organizado em 5 temas. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Percebam que é justamente nos campos de experiências que nós vamos encontrar os conteúdos que devemos trabalhar na educação infantil. Os direitos de aprendizagem na educação infantil, nós temos o primeiro, que é o direito de conviver. O que é que nos diz a base? Que conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Vocês vão encontrar na BNCC, na página 38. Sobre o direito de aprendizagem de brincar. O que é que nos diz a BNCC? Que brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar. Participar, o que nos diz a BNCC? Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. O que nos diz a BNCC? Explorar os movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, as artes, a escrita, a ciência, a tecnologia. Expressar. O que nos diz a BNCC? Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se. O que nos diz a BNCC? Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências e cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas. Aqui eu apresento para vocês os princípios que trazem a BNCC sobre o que precisa ter os professores como princípios norteadores da construção do seu trabalho. Então, eles precisam ter valorização do conhecimento da cultura, compromisso ético, político e estético, entre outras características que estão destacadas aqui nesse gráfico. Os campos de experiência na BNCC têm como objetivo o desenvolvimento da criança e a centralização do aprendizado. Vamos conhecer um a um dos campos de experiência da BNCC. Eu
o outro e nós. Enfatiza a construção da identidade, subjetividade dos indivíduos, as atividades que devem ser priorizadas na construção do conhecimento de si, das relações com os outros, resgata a importância do sentimento de pertencimento, respeito, importância das tradições culturais. Corpos, gestos e movimentos. É um campo que foca na exploração dos movimentos e uso dos espaços. Busca-se construir referências para as crianças relacionadas à ocupação do mundo. Também é nesse campo que faz de conta, que o faz de conta, a brincadeira de imaginação, né, de papéis sociais é valorizado. Em conjunto com as brincadeiras, são responsáveis pela interação do cotidiano com a fantasia, as linguagens literárias, teatrais, musicais, a dança. Traços, sons, cores e formas é um momento para a valorização da linguagem musical, construção de preferências sonoras, exploração da música, conhecimento de músicas tradicionais e festas populares. Nesse campo, os indivíduos devem ter acesso a novas experiências de criação musical e escuta ativa, vivências corporais. Além disso, também enfatiza o contato com linguagens visuais, envolvendo pintura, desenho, colagem. Escuta, fala, pensamento e imaginação. A linguagem oral é o foco de trabalho desse campo de experiência. Por conta disso, as atividades devem informar e ampliar diferentes formas de comunicação da sociedade, desde conversas, as cantigas populares, brincadeiras de rodas, contação de história. Aqui há espaço para realçar experiências de diversas naturezas de desenvolvimento da linguagem, conversação, imaginação, criatividade. O campo também é composto pelo uso da escrita, seja na imitação de histórias de outros autores e através da produção própria do faz de conta. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Aqui o intuito é proporcionar a construção de espaços estáticos e dinâmicos, noções de tempo, físico, ordem temporal e história. O campo também enfatiza a importância do aprendizado do número como uma representação de quantidade, e também busca possibilitar o aprendizado para contar objetos, comparar quantidades, assim como favorece o entendimento sobre outras culturas, outras vivências e diferentes modos de viver. Aqui eu apresento para vocês um quadro que vocês podem ver com calma, mais pausadamente, com as sínteses das aprendizagens, os objetivos, alguns objetivos sobre os campos de experiências. O eu, o outro e nós, corpo, gesto e movimentos. Traços, sons, cores e formas com suas sínteses das aprendizagens. Escuta, fala, pensamento e imaginação com os objetivos que estão destacados. Observar esse quadro mais atentamente vai ajudar vocês na atividade prática, quando vocês precisarem elaborar os objetivos específicos, estruturarem o planejamento, organizar com mais calma. Aqui, síntese das aprendizagens, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aqui, além de estabelecer os conteúdos e as aprendizagens que se pretende alcançar, vocês também terão acesso dentro da BNCC de uma ficha também que vai estabelecer melhor o objetivo para cada conteúdo, idade, conforme a seguir. Olha só, campo de experiências. Aí nós temos aqui no campo de experiência, nós temos a idade que está traçada, né? E o que se pretende alcançar nessa etapa de desenvolvimento dessa criança, nesse caso é um bebê, de 0 a 1 ano e 6 meses. E depois nós temos uma criança bem pequena, que está aí 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, depois o que nós nomeamos aí dentro da BNCC de crianças pequenas. Então fiquem atentos a essa nomeação de termos as crianças conforme diferentes faixas etárias, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então nós temos uma numeração, que é uma numeração que vocês vão utilizar na ficha de planejamento que eu estou propondo na unidade 4. Então, o que significa essa ficha? O que significa essa numeração, né?
O I significa educação infantil, o 02 significa o par de números que indica a faixa etária que se encontra a criança, o TS vai significar o campo de experiências, e o final, o último par de número, indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo da faixa etária, certo? Então eu trouxe essa ficha hoje para que vocês comecem a se familiarizar. Vocês vão aprender melhor com o exercício da prática, estudando a BNCC. Na unidade 3 eu trago exemplos de como estruturar essa ficha. Na unidade 4 vocês retomam novamente com a atividade prática. Então, com o tempo, vocês vão se apropriando, vão conhecendo melhor e vão tendo menos dificuldades de estruturar essa nomenclatura com letras e números que a BNCC exige no momento da construção do planejamento para a educação infantil e para todas as áreas, ensino fundamental e ensino médio também. Aqui eu trago as referências que nós utilizamos na aula de hoje e deixo uma mensagem para vocês, mais uma vez, de Vygotsky. Chamamos a atividade criadora do homem aquela em que se cria algo novo. Pouco importa se o que se cria seja algum objeto do mundo externo ou uma construção da mente ou do sentimento, conhecida apenas pela pessoa em que essa construção habita e se manifesta. Eu espero verdadeiramente que essa unidade tenha sido muito rica de aprendizado a vocês. Nos vemos na próxima unidade. Um abraço.